A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que versículo tremendo! Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro precisa crer em Jesus para experimentar esse poder, o poder do Evangelho, e serve tanto para judeu como também para o grego, ou seja, para todas as nações, o Evangelho de Cristo. Quero falar de 7 coisas de Cristo na carta de Paulo em Romanos. A primeira delas encontramos aqui em Romanos 1,16, o Evangelho de Cristo, e repete também no capítulo 15, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. 7 coisas de Cristo. Romanos capítulo 7, verso 4, nós vamos encontrar o corpo de Cristo. Olha só, Romanos 7, 4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Corpo de Cristo, mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Paulo explica muito bem isso, que quando Cristo morreu, junto com Cristo, a morte de Cristo, a lei também morre em Cristo e começa então a graça. Jesus inaugurou um período chamado período da graça, o corpo de Cristo, através da morte do seu corpo. Então nós temos o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo. Romanos 8, 9 nos fala do Espírito de Cristo. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aqui o Espírito de Deus, ele depois diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo. E Romanos 8,17 diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros. Quer dizer, herdamos juntamente com Cristo. E se somos nós filhos, se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros é que herdamos juntamente com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, co-herdeiros de Cristo, herdamos juntamente com Ele. Romanos 8,35 ainda diz: que nos separará do amor de Cristo. O amor de Cristo é esse amor de Cristo, esse amor profundo que fez Jesus dar a sua vida por nós. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então encontramos aqui em Romanos já 5 coisas: o Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, co-herdeiros de Cristo, o amor de Cristo. Romanos 14:10 nos fala também do tribunal de Cristo, a qual o justo comparecerá para recebimento de galardões. Romanos 14, versículo 10. Ele diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Olha aí, a nós não compete julgar. Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, para que cada um receba aquilo que tiver feito.
não é? Pelo meio do corpo. Então não julguemos, deixemos todo juízo com Cristo. E finalmente, Romanos 16, nessa lista de saudação enorme de Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. A igreja é de Cristo, o evangelho é de Cristo, o corpo é de Cristo, o espírito é de Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo, o amor é de Cristo, o tribunal a qual havemos de comparecer é de Cristo. E as igrejas são de Cristo. 7 coisas de Cristo. Primeiro, o evangelho de Cristo. Segundo, o corpo de Cristo. Terceiro, o espírito de Cristo. Quarto, co-herdeiros de Cristo. Quinto, o amor de Cristo. Sexto, o tribunal de Cristo. E sétimo, as igrejas de Cristo. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, vai ali, clica na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Nós comentamos toda a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, subscreva.